Meus irmãos, mais uma vez eu quero cumprimentá-los na graça e na paz do Senhor. Amém. Como estão sentados, permaneçam assim, mas abram comigo suas Bíblias. Lucas, capítulo 8, versículo 14 até o 15. Esses serão os versículos da nossa exposição nessa noite. Com a graça do nosso Deus, faremos essa leitura com a igreja sentada, porém com o coração reverente ao Senhor. Evangelho segundo Lucas, capítulo 8, versículo 4 ao 15. Neste sermão, que tem um pequeno tema, um pequeno título, a semente do solo. Quantos acharam? Digam amém, por favor. Amém. Então, vamos ouvir a voz do Senhor e depois mais uma rápida palavra de oração ao nosso Deus. Ele assim nos fala: quando uma grande multidão se reuniu e pessoas de todas as cidades vieram até Jesus, ele disse por parábola: um semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra parte, diz o versículo 6, caiu sobre a pedra e, tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e os espinhos, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isto, Jesus exclamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então os discípulos de Jesus lhe perguntaram o que significava aquela parábola. Jesus respondeu: a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos demais fala-se por parábolas, para que, vendo, não vejam, e, ouvindo, não entendam. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que a ouviram. Depois vem o diabo e tira-lhes a palavra do coração, para não acontecer que, crendo, sejam salvos. Os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e, na hora da provação, se desviam. A parte que caiu entre espinhos são os que ouviram e, no decorrer dos dias, foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. E então o versículo 15 ele diz: a parte que caiu na terra boa, estes são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Amém? Vamos falar com o Senhor mais uma vez em oração, pedindo a Ele, de fato, a sua graça sobre os nossos corações. Oremos. Ó Deus, nós necessitamos desesperadamente da tua graça. Necessitamos, ó Espírito Santo do Senhor, da tua ação nas nossas vidas. Na minha vida, como arauto do Senhor, como despenseiro, como ministro desta palavra. E aqueles que ouvem o Senhor, encarecidamente nós pedimos, suplicamos que haja nos corações. Tanto aqueles que já professam a fé no Senhor, que já reconheceram os seus pecados, que o Senhor os alimente a sua alma, que o Senhor fortaleça a sua fé, que o Senhor exorte naquilo que precisa ser exortado, e o Senhor sabe muito bem, mas acima de tudo, ó Deus, que o Senhor faça com que perseverem, baseados na tua palavra. Já aqueles que ainda não se renderam ao Senhor, que o Senhor possa agraciá-los com o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, que possam ouvir a voz do Senhor, a voz do Evangelho, e sejam impactados, as suas vidas sejam transformadas pela palavra do Senhor. Assim nós suplicamos, porque nós cremos que essa é a tua vontade. Por isso nós nos humilhamos, buscamos a tua face em oração e desde já agradecemos em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém.
Eu já disse a vocês no passado que o Evangelho segundo Lucas é considerado pelos estudiosos como o Evangelho das parábolas. Inicialmente, no seu discurso, nos seus ensinos, o Senhor Jesus havia feito uso de parábolas. Nós vimos isso no capítulo 5, aqueles que estão acompanhando a sequência das exposições. Nós vimos isso também no capítulo 6, mas ele faz isso ainda de maneira muito incipiente. A partir de agora, a partir do capítulo 8, especialmente a partir do versículo 4, as parábolas elas farão parte mais presente, mais constante no ensino do nosso Senhor, e você vai poder acompanhar isso. Então, a parábola do semeador, que é a parábola da exposição de hoje, ela é uma parábola especial, é considerada como uma das principais parábolas de todos os evangelhos. Inclusive, ela está registrada nos 3 evangelhos sinóticos. E em todos, ela é prefaciada por aquilo que está contido aqui no versículo 4, pela informação de que ela foi proferida num contexto em que o Senhor Jesus estava cercado por uma grande multidão. Nós já lemos no versículo 4, que diz: quando uma grande multidão se reuniu e as pessoas de todas as cidades vieram até Jesus, ele lhe disse por parábola. Mateus capítulo 13, especialmente os versículos 1 a 3, do versículo 1 ao 9, é a seção paralela do evangelista Mateus para esta passagem. Mas, especialmente do versículo 1 até o versículo 3, aquele evangelho nos diz que Jesus saiu de casa e que ele estava sentado à beira-mar. E ali, aqui não é dito a localidade, mas é o mar ou o grande lago da Galileia. E ao passo que uma grande multidão o cercou, é dito lá naquele evangelho, Jesus entra num pequeno barco que está à margem da praia, e ele então, a partir do barco, ele começa a ensiná-los por parábolas. Quando nós voltamos aqui para o evangelista Lucas, aqui no versículo 4, esse evangelho nos informa que essa numerosa multidão que é relatada lá no evangelho segundo Mateus, ela vinha de diferentes regiões. Na verdade, aqui é dito que elas vinham de todas as cidades. Por que é importante iniciar fazendo menção a isso? Porque, mais uma vez, nós já passamos por essa fala no evangelho segundo Lucas, mas aqui há uma ampliação ainda maior. É o auge da popularidade do ministério terreno do Senhor Jesus Cristo. Ele já havia pregado em muitas ocasiões, muitos já tinham ouvido sobre os seus ensinos. Ele também já havia operado muitos milagres, tanto milagres de curas, como milagres de libertações de pessoas que estavam endemoniadas, como ele também tinha operado milagres, como, por exemplo, o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Então, de fato, era o auge. Multidões de várias regiões elas convergiam para estar com Jesus. Entretanto, o nosso Senhor, ele não se deixa iludir pelo número das pessoas, por aquela multidão que se aproximava dele, porque ele sabe que muitos que estavam procurando a sua presença não queriam compromisso. Queriam estar perto de Jesus, mas não queriam de fato compromisso com o seu ensino, não queriam de fato segui-lo, mas queriam apenas estar com ele, eventualmente para receber alguma bênção. E então, como nós vamos ver, o Senhor vai passar a lançar mão do uso de parábolas. E ele vai ter basicamente 2 propósitos distintos, 2 propósitos diferentes. O primeiro, usar as parábolas para ilustrar verdades eternas, verdades espirituais, através de exemplos do dia a dia, algo que era familiar aos seus ouvintes. E dessa forma, ter uma melhor compreensão por parte daqueles que ouviam. As pessoas ouvirem através da associação com exemplos do dia a dia e compreenderem mais profundamente as verdades eternas do Evangelho. Mas o segundo propósito dele falar ou dele ensinar, inclusive de maneira mais frequente com parábolas, era o oposto. Era de ocultar estas mesmas verdades daqueles que seguiam a ele, entretanto não tinham real desejo de aprender as verdades do Evangelho, muito menos de obedecer. Por exemplo, nós encontramos a sua fala quando ele disse que quem não quiser comer do meu corpo e beber do meu sangue, não pode ter comunhão comigo, não tem parte comigo, e então muitos vão deixá-lo. Mas voltando para o nosso contexto, acabei de citar João capítulo 6, voltando para a nossa exposição de hoje, é através de parábolas que o Senhor Jesus vai revelar os mistérios para aqueles que de fato querem compromisso e ocultar daqueles que não querem. Então ele vai
aqui nessa passagem apresentar uma das mais famosas e mais profundas parábolas que ele proferiu, a conhecida parábola do semeador. Foi de fato um desafio de reflexão e meditação e oração diante do Senhor para que esse sermão não fosse dividido em dois. Olhe novamente para a sua Bíblia e acompanhe comigo o versículo 5 até o versículo 8, a primeira parte. Diz assim: um semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra parte caiu sobre a pedra e, tendo crescido, secou por falta de umidade. O versículo 7 diz: outra caiu no meio dos espinhos, e os espinhos, ao crescerem com ela, a sufocaram. Então a primeira parte do versículo 8 diz: outra, enfim, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Ora, essa figura de linguagem que o Senhor utiliza através dessa parábola é muito familiar até para nós, que somos cidadãos urbanos, que não vivemos em um meio rural. Só que é importante você tentar compreender que esta parábola é proferida dentro de um contexto social muito diferente do nosso hoje. O Senhor Jesus está usando essa parábola, que já para nós não é estranha, mesmo que nós não tivéssemos ouvido ela antes, que fosse a primeira vez que estivéssemos ouvindo agora, não é estranha, porque afinal de contas é uma figura agrícola, então não tem muito mistério aqui, só que essa cena que é aqui pintada por Jesus nessa parábola, ela era ainda mais familiar aos que ouviam o seu ensino. O plantio daqueles dias, daquele tempo em que o Senhor Jesus proferiu essa parábola, era feito em campos, como hoje. Só que os campos, eles diferentes da nossa realidade, mesmo a realidade agrícola, eles não eram murados, por exemplo, com tijolos de alvenaria, e nem sequer eles eram cercados com cercas de madeira e de arame farpado. Não. Esses campos, eles eram abertos, e, entretanto, como é que eles eram delineados? Como é que eles eram delimitados? Através de trilhas, de solo batido. Então, os seus donos, as pessoas que aravam esse campo, que lidavam com esse campo, elas circundavam o campo. Imagine um retângulo, por exemplo. Então, à medida em que elas andavam na margem dos limites desse terreno, aquele chão em que elas iam pisando ia sendo batido, compactado, de modo que se alguma semente caísse naquele trecho que era o limite do campo, que era a beira do campo, era impossível aquela semente germinar, porque aquela terra não era fofa, ela não era arada, ela não era preparada, muito pelo contrário, ela era semelhante ao concreto, de tão dura que era. Então, quando o semeador, no seu trabalho, ele lançava sementes e sementes caíam naquela região, as aves, de maneira muito esperta, elas vinham e elas se alimentavam dessas sementes do campo, dessas sementes que caíam à beira do caminho. E como é que esse trabalho era feito? Como é que o semeador fazia esse trabalho? Ele justamente rodeava o campo pelas suas extremidades, ele tinha ao seu lado uma bolsa cheia de sementes, e com as mãos ele pegava essas sementes e ele lançava, de modo que o seu intuito, quanto mais experiente, mais habilidade ele tinha de fazer isso, o seu intuito era pulverizar as sementes, era lançar de maneira circular, um arco, e essas sementes elas iam caindo e iam se espalhando ao longo do terreno. Mas então, se caíssem nessas trilhas, as aves comeriam. Mas o campo, onde era o desejo de que as sementes caíam, eles eram preparados previamente, eles eram arados. A terra, ela era revolvida, de modo que valas eram abertas para que essas sementes, quando caíssem, elas entrassem nessas valas e imediatamente elas entrassem um pouquinho na terra e elas crescessem. E essas valas, elas tinham entre 15 a 20, 25 centímetros de profundidade. Era isso que conseguia ser enxergado a olho nu. Mas poderia acontecer que em alguma região, alguma parte daquele terreno, um pouquinho abaixo, cerca de 30 a 35 centímetros, houvesse uma camada invisível aos olhos humanos, aos olhos nus, de rocha calcária, que era muito comum naquela região. De modo que se essa rocha calcária estivesse debaixo, aonde a semente caiu, iria prejudicar a aprofundação ou aprofundamento das raízes daquela semente. A semente, ela caía naquelas valas abertas pelo arado, ela chegava inclusive até a germinar, é isso que nos fala a parábola. Uma planta, ela surgia com folhas até verdes, porém, quando vinha o sol, quando havia uma exposição ao calor, e por causa do solo raso
e sem água, porque não havia ali umidade suficiente, porque a rocha não permitia que a umidade chegasse a nutrir, que a água chegasse a nutrir, as raízes se aprofundarem e serem hidratadas, essas plantas que até germinavam, elas morriam antes mesmo delas darem fruto. Mas ainda poderia ser que isso não acontecesse, segundo a parábola. Não houvessem rochas debaixo, o campo fosse arado, valas fossem abertas, não houvesse rocha e então aquelas sementes elas caíssem de fato numa terra produtiva. Esse terreno, além de arado, ele tinha sido limpo. Então os agricultores olhavam e viam aquele terreno bem limpinho. Só que eles não sabiam que ainda havia resquícios de raízes, de plantas não frutíferas, que nós costumamos conhecer como ervas daninhas. Elas não eram visíveis, entretanto elas estavam lá. As sementes caíam, elas germinavam, as suas raízes começavam a se aprofundar, entretanto, essas ervas daninhas, e aqui o Jesus usa uma erva daninha muito comum, os acantos, que eram plantas que não tinham nenhum tipo de utilização, muito pelo contrário, eram plantas espinhosas, que eram altamente resistentes e que cresciam muito rapidamente. Aqui talvez, se pudéssemos fazer uma analogia, as urtigas, não é? São mais comuns para nós. É mais ou menos assim. Então imagine lá, está o semeador jogando as suas sementes, não há nenhum tipo de problema com rochas, mas estão lá as raízes das ervas daninhas e elas começam a crescer e começam a competir com as boas sementes lançadas pelo semeador. Entretanto, as ervas daninhas cresciam mais rapidamente, elas eram mais resistentes e elas, além de tirar o nutriente do solo, elas começavam a sufocar aquelas plantas produtivas, de modo que elas não conseguiam vingar, ao contrário, segundo a parábola, e era isso que acontecia na agricultura daqueles dias, essas plantas morriam. E aí vai acontecer exatamente, segundo o que foi dito para nós na palavra em Gênesis 3, 17 ao 19, o Senhor disse que por causa do pecado de Adão, a terra seria maldita, e em fadiga, em cansaço, Adão, o homem, a humanidade, conseguiria sustento da terra durante todos os dias da vida, e o versículo 18, de maneira muito especial, vai dizer que ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá da erva do campo, mas você vai comer, segundo o versículo 19, do suor do seu rosto. Então, aqueles agricultores, de fato, viviam essa realidade. Mas, segundo a parábola, havia um último cenário, que aí sim era o cenário perfeito, era o objetivo de todo o trabalho do semeador, as sementes que caíam no local correto, que não caíam à beira do caminho, mas caíam exatamente no local onde foi preparado para isso, encontram uma terra profunda, uma terra úmida, encontram um terreno que não está limpo apenas superficialmente, mas está limpo de maneira profunda também, e aí o Senhor fala através dessa parábola, através dessa figura muito comum naqueles dias, que essa sim é uma terra boa, é uma terra preparada, é uma terra propícia para que essa semente germine e ela frutifique. E aí ele vai, tanto no Evangelho segundo Mateus, como no Evangelho segundo Marcos, trazer esses números, e aqui ele vai sintetizar no Evangelho segundo Lucas, porque lá ele vai trazer 100, 60 e 30, depois 30, 60 e 100, dependendo do Evangelho que você esteja lendo, mas aqui ele vai simplificar, o evangelista Lucas, 100 para 1. E apesar desse cenário que eu acabei de descrever para vocês com poucas palavras, ser muito comum para aqueles ouvintes, não é? Que a maioria deles eram agricultores, viviam da terra, mesmo assim, mesmo sendo um cenário comum, que eles identificaram exatamente, parece que Jesus está falando, eles estão conseguindo enxergar, porque eles viviam aquilo no dia a dia. Mesmo assim, no final do dizendo isso, clamou: quem tem ouvido para ouvir, ouça. Esse verbo, ouvir, ele tem uma colocação aqui muito especial. Quem tem ouvidos para ouvir, quando o texto diz que Jesus clamou, está sendo dito que Jesus convocou aqueles ouvintes a não atentar apenas para aquilo que eles estavam ouvindo com os ouvidos. Aquela história era conhecida, era familiar, mas a ideia aqui é que Jesus está chamando eles para si, Jesus está convocando, está dizendo: ouçam não só com os ouvidos o que eu estou ensinando para vocês, mas atentem para o sentido da mensagem. Eu estou falando às almas de vocês, eu estou atraindo as almas de vocês, eu estou convocando as almas de vocês para ouvirem o que eu estou ensinando a vocês. Então,
no versículo 9, essa convocação, esse chamado de Jesus para os seus ouvintes, para perto de si, gera uma reação. O versículo 9 diz que então os discípulos de Jesus lhe perguntaram o que significava esta parábola. Num olhar muito descuidado, eventualmente, que algum cristão possa ter desse versículo 9, vai olhar aqui para essa dúvida, essa pergunta dos discípulos, e vai achar ela inadequada, talvez vai achar até que é inadmissível. Vocês não estão conseguindo compreender, discípulos, o que Jesus está querendo ensinar, porque afinal de contas é muito claro. Mas, quando nós lançamos mão dessa mesma passagem no Evangelho segundo Marcos, especificamente o capítulo 4, versículo 10, nós temos uma ampliação do contexto em que essa pergunta foi feita. Marcos 4:10 nos diz que quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os 12, começaram a fazer perguntas a respeito das parábolas. Percebe? Aquela grande multidão já havia ido embora, Jesus está num contexto mais particular, e apenas aqueles que de fato eram mais próximos de Jesus, apenas aqueles que estavam de fato interessados em aprender, eles se achegaram a Jesus, eram aqueles que seguiam a Jesus, e então eles perguntaram a Jesus aquilo que significava aquela parábola. Então Jesus os responde, versículo 10. Jesus respondeu: a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Salvador aqui nesse versículo 10 não está criando uma nova ordem de seguidores que seriam salvos pelo conhecimento de mistérios ocultos. Ele não está dizendo, vocês estão adquirindo aqui o conhecimento de mistérios que nem todo mundo sabe. E é isso que vai salvar vocês. Quanto mais vocês conhecerem desses mistérios, mais vocês vão ser salvos. Não. Jesus não está aqui instituindo uma espécie de religião de mistério cristão, como infelizmente existe aí fora e atrai muita gente. Igrejas que se professam ser cristãs, mas que não baseiam a sua doutrina, o seu ensino, a fundamentação da sua vida espiritual na palavra de Deus, mas nos mistérios. Jesus não está fazendo isso. Ele não está criando uma religião de mistério semelhante às religiões de mistério gregas daquele tempo, uma religião gnóstica, não. Inclusive, mais na frente, vai haver uma confusão na mente de alguns cristãos e os apóstolos cheios do Espírito Santo, especialmente Paulo, João, vão ser usados para combater esse gnosticismo que queria se misturar ao cristianismo. O que o Redentor está afirmando aqui, quando ele diz que a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, é isso. O que antes estava oculto na lei, o que antes estava oculto nos ritos cerimoniais da antiga aliança, o que antes vocês viam como sombra, o que antes estava obscuro para vocês, agora está sendo revelado. Está sendo revelado aos que creem. Está sendo revelado os mistérios do reino de Deus. E ele vai continuar revelando esses mistérios do reino de Deus ao longo de todo o Evangelho. E os apóstolos, cheios do Espírito Santo, vão continuar o trabalho de propagação da revelação dos mistérios do Evangelho, dos mistérios do reino de Deus. Por exemplo, a encarnação do Filho. Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 4, versículo 3, ele diz, orem também por nós, para que Deus nos abra a porta, a palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo. A própria encarnação do Filho de Deus era um dos grandes mistérios do reino de Deus, dos grandes mistérios do céu, que antes era obscuro na antiga aliança, mas que agora estava claro, desvelado. O próprio Evangelho é um mistério. Mesma coisa, ele escrevendo à igreja em Éfeso, capítulo 6, versículo 19, ele diz, orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho. Ainda Paulo, escrevendo ao jovem pastor Timóteo, capítulo 3, versículo 16, ele vai sintetizar isso através de uma confissão de fé que alguns pensam que chegou a se tornar uma canção, quando ele diz, sem dúvida grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. O que o nosso Senhor está dizendo aqui, no versículo 10, é dado a conhecer a vocês os mistérios do reino de Deus.
O que ele está dizendo é: não existem mais mistérios a serem revelados. Todos os mistérios já foram revelados pelo nosso Salvador. Quando ele diz está consumado, não está consumado apenas a sua obra, a sua entrega, a obra de redenção na cruz, mas é a plenitude dos tempos. É a revelação plenária, é a revelação final, é a revelação plena que a igreja do Senhor precisava, que a igreja do Senhor esperava desde os dias do Antigo Testamento. A vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam, e ouvindo não entendam. O que o Senhor está dizendo é que quando uma pessoa não se interessa, quando alguém não se interessa em conhecer a Deus, quando alguém desdenha do conhecimento de Deus, revelado em Cristo, mais ocultos estão os mistérios do reino de Deus para esta pessoa. Talvez você se pergunte: pastor, eu não consigo entender. Eu falo do Evangelho na minha casa para os meus familiares que não são crentes. Eu falo do Evangelho para essa pessoa tão querida da minha vida, que está afastada do Evangelho, mas parece que a pessoa não consegue entender. Para mim é tão claro. É tão clara a necessidade para a alma dessa pessoa de Cristo. É claro, segundo o que o Evangelho está nos dizendo, que quanto menos alguém desdenha do Senhor, mais oculto está o mistério do Evangelho para o coração desta pessoa. É isso que está sendo dito aqui no versículo 10. Então, no versículo 11, ele vai trazer a resposta que os discípulos precisavam. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Veja, o semeador aqui não é o foco do ensino de Jesus, não é. Vamos falar um pouquinho sobre o semeador, se Deus permitir, se ele não voltar antes disso, na nossa próxima exposição do domingo que vem, se Deus quiser. Mas não é o foco nessa passagem, o semeador. E precisamos atentar para isso. Num primeiro momento, o foco não está em nós. Não está em nós. Porque eu e você somos apenas semeadores. Eu estou aqui apenas na condição de semeador. Você, quando fala do Evangelho, está apenas na condição de semeador, semeadora, mas repito, na próxima exposição, se Deus assim nos permitir. Também, aqui na explicação da parábola, você vai perceber que não é a semente o foco do ensino de Jesus. Não é. Não é a palavra, desculpe. Por que não é a palavra? Porque a palavra é sempre a palavra. Porque a palavra não muda. Porque a palavra, que é a semente, ela nunca perde a sua eficácia. Segundo o Senhor vai começar a explicar agora, o foco da sua parábola está nos 4 tipos de terreno, de solos, em que a palavra, em que a semente cai. Ele vai começar, versículos 12, 13 e 14, escute. Os que estão à beira do caminho são os que a ouviram a palavra. Depois vem o diabo e tira-lhes a palavra do coração, para não acontecer que, crendo, sejam salvos. Os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Esses não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. A parte, diz o versículo 14, que caiu entre os espinhos, estes são os que ouviram e, no decorrer dos dias, foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. O Senhor apresenta nesses 3 versículos os 3 tipos de solo, os 3 tipos de coração, os quais recebem a palavra. O coração humano é o foco do ensino de Jesus. Solos são os corações humanos. E então ele apresenta, como nós ouvimos, o primeiro tipo de solo, o primeiro tipo de coração humano. São aqueles corações que são duros, como um chão batido, como o chão que é semelhante ao concreto, cuja semente da palavra, ela cai, ela entra no coração, mas ela não tem como germinar. De tão duro que é esse coração, de tão revestido de concreto que é esse coração, de modo que o diabo, é isso que está na parábola, o adversário, ele se levanta, vem, pega a palavra que foi implantada no coração, que caiu no coração, e leva para longe, com um propósito só, para que não haja fé e para que não haja salvação. O segundo tipo de coração é o coração ansioso,
é o coração precipitado, é o coração que recebe a palavra do Evangelho, que vê uma certa vantagem no Evangelho, mas na primeira provação desiste, até se empolga com as vantagens do Evangelho. E eu digo qualquer tipo de vantagem, mesmo vantagem espiritual. Mas na primeira provação, quando o sol dá na cabeça, se desviam, desistem. O terceiro solo, o terceiro coração, é o coração dividido. É o coração que serve a dois senhores. É o coração que é sufocado porque é sedento pelas coisas do mundo. É cheio de desejo pelas coisas do mundo, dessa vida. E então eu chamo a sua atenção, caro ouvinte do Evangelho. É importante que você, independentemente de você ser crente ou não, que você sonde o seu próprio coração e veja se algum desses males não tem assolado o seu coração. Perceba se o seu coração não é duro feito concreto, que a mensagem do Evangelho chega, mas que não consegue produzir fruto no seu coração de tão duro que ele é. Perceba se eventualmente o seu coração não é um coração ansioso e precipitado, que muito se empolga para servir a Deus, para fazer a vontade de Deus, para ir adiante, mas na primeira dificuldade, na primeira adversidade, desiste. Já não tem mais aquele ânimo, e a culpa é de tudo e de todos. Perceba se eventualmente o seu coração não está dividido, se você não é mais próspero e mais frutífero espiritualmente, se você não experimenta mais das delícias do reino de Deus e do Evangelho, porque você divide o seu coração. E eu quero dizer a vocês que, infelizmente, talvez, não sei, quem sou eu para fazer alguma análise? Quem conhece o coração senão Deus? Mas talvez esse seja um dos grandes males que tem afetado o coração de muitos cristãos. Acharem que podem dividir o seu coração entre o desejo pelas coisas do céu e o desejo pelas coisas da terra. Sonde o seu próprio coração. Faça como Davi no Salmo. Mas então o versículo 15. O Evangelho, para nossa alegria e contentamento no Senhor, fala que existe um outro tipo de solo, o quarto. Diz que a parte que cai à terra boa, estes são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra. Estes frutificam com perseverança. Mais uma vez, nós estamos ouvindo aquilo que o Evangelho já nos disse, que não é possível um coração transformado pela palavra, transformado pelo Evangelho, não produzir fruto na vida. Não é possível. É o Evangelho que nos diz isso. Se o coração foi semeado pela palavra, se esse coração estava preparado, então essa semente, ela germinou, ela deu origem a uma planta frutífera, uma árvore frutífera, e deu frutos. Então, esse coração é, segundo o Senhor, nomeado, ele é dito que são os que têm ouvido a palavra e que têm retido a palavra no coração. Consegue fazer uma distinção dos outros tipos de coração? São corações que não são resistentes à palavra, que não são duros, que não resistem à palavra. São corações que não são superficiais. São corações que querem que a palavra aprofunde, quer ela traga um largo sorriso para o rosto, quer ela traga lágrimas pela convicção do pecado. Não, Senhor. A Tua palavra está expondo a minha vileza, está expondo o meu pecado, mas eu quero que a Tua palavra aprofunde, crie raízes no meu coração, para que dessa forma eu possa conhecer mais ao Senhor e possa amar mais ao Senhor. Ouvem a palavra e retêm a palavra, não rejeitam a palavra. Esse coração, ele não é um coração que permite rivalidade com a palavra de Deus no seu coração. O que prevalece no seu coração é a palavra de Deus. O que fica, o que vence, o que permanece é a palavra de Deus. O solo que produz a árvore e que produz fruto revela o cristão. Esse cristão, essa cristã tem um bom, segundo o versículo 15, um bom e reto coração. Bom e reto coração para quê? Para receber a palavra, para ouvir a palavra, para entender a mensagem do Evangelho e se render aos mistérios do reino de Deus. É aquele que ouve a palavra
e que reconhece os seus próprios pecados. É aquele que ouve a palavra e que encontra em Cristo, e apenas em Cristo, como já foi dito aqui hoje à noite, a única e suficiente redenção para a sua vida perdida. É aquele que ouve a palavra e que não é roubado pelo diabo. É aquele que ouve a palavra e que não murcha por causa das provações, por causa do calor, das privações dessa vida. É aquele que ouve a palavra e não é sufocado pelo mundanismo. Esse é o cristão que tem bom e reto coração. Estes, segundo o versículo 15, estes frutificam 100%. Eles dão fruto com muito lucro, tanto para o reino de Deus, como para a criação que o cerca. Eles frutificam. A palavra, aqui na língua grega, quando o Evangelho nos diz que eles frutificam com perseverança, essa palavra perseverança, ela significa firmeza, ela significa constância. A gente também já ouviu isso neste Evangelho. Mas ela tem um significado mais específico que eu quero partilhar com vocês. Aqui, quando o Senhor Jesus está dizendo que estes, que têm um coração preparado, bom e reto, que não rejeitam o Evangelho, que eles frutificam com perseverança, ele está dizendo, estes frutificam com resistência inabalável, independentemente do clima que esteja sobre a plantação, porque está lá, frutificou, germinou, cresceu, frutificou, mas os climas são adversos. Às vezes tem muito calor, às vezes tem as pragas que querem se aproximar e que querem comer os frutos, comer a folha. E quem aqui trabalha com isso, nosso irmão Jackson, que hoje infelizmente não pôde estar aqui porque também está enfermo, sabe muito bem disso. Frutificam com resistência inabalável. Não se desviam do propósito leal da sua fé. É isso que também significa a palavra hupomone, perseverar. Então eu quero me dirigir ao fim desse sermão, chamando você para refletir comigo algumas lições práticas da parábola do semeador. Perceba, igreja, o problema aqui que é apresentado pelo Salvador nesta parábola não está no semeador. Não é o foco. O problema, segundo esta parábola, também não está na semente, não está na palavra. Está no terreno, está no solo. Está no coração que não consegue entender os mistérios do Evangelho. Está no coração que não consegue experimentar o sabor, o doce sabor da salvação. Perceba que no quarto tipo de solo, que é o ideal, a semente que frutificou, ou seja, que germinou, cresceu e frutificou abundantemente, é a mesma semente. Ela sai do mesmo saquetel que as outras sementes que não vingaram por causa dos terrenos ruins. O que o Evangelho está nos dizendo é que a semente, ela é perfeita, ela é eterna, ela é a imutável palavra de Deus, que quando alcança o coração preparado, o coração arado, o coração regado, úmido pelas águas do Espírito Santo, essa semente ela se enraiza, ela se aprofunda, ela cresce de maneira forte, robusta, saudável, dando de maneira inequívoca muito fruto. Então, ouça o que o Evangelho está lhe anunciando hoje, você que está ouvindo o Evangelho, e seja honesto em sua análise. O problema não está no semeador, o problema não está na semente, o problema está no solo, o problema está no coração. Então, eu quero perguntar a você, que solo é o teu coração? Quem tem que fazer essa análise é você, diante de Deus, não sou eu. Eu vou fazer a análise do meu coração, do solo que eu tenho encontrado aqui dentro, na minha caixa torácica. Que solo é o teu coração? Deixa eu perguntar a você se o seu coração, por um acaso, é duro como pedra. Não importa o quanto você ouça o Evangelho, não importa quantas vezes você venha para a igreja, quando você sai, você é roubado, roubada. É assim o teu coração? Quando você sai da igreja, você perde tudo que você recebeu, todas as sementes que o semeador, nosso Senhor Jesus Cristo, lançou sobre o seu coração, você perde todas as sementes. Deixa com que o diabo leve embora.
Se você está passando por esse tipo de situação, se você se aplica a esse caso, deixe-me dizer a você que você deve clamar ao Senhor. Senhor, tem misericórdia de mim. Faz com que eu ame a Tua palavra. Faz com que eu comece pelo começo, que eu ouça a Tua palavra e eu confronte a Tua palavra, a minha própria vida. E se houver alguma coisa na minha vida que seja pecado, que desagrade ao Senhor, que me afaste do Senhor, que o Senhor tire. Ajude-me, Senhor, a me render ao Senhor, ao Teu senhorio. Clame ao Senhor, para que o Senhor mude a disposição do teu coração, para que o teu coração eventualmente seja arado, a terra seja afofada, descompactada. Mas deixa eu perguntar a você se também, eventualmente, você pode se aplicar ao outro caso, de se aproximar de Jesus apenas pelo que Ele pode te oferecer. Vir até para a igreja, mas seu interesse não é em Jesus. O seu interesse não é no Evangelho. Você não quer compromisso com Jesus. Será que este é o seu caso? Repito, essa análise quem tem que fazer é você. Será que é o caso de você vir à igreja porque você se encanta com alguns aspectos da igreja? Será que é o caso de você ter uma fé fraca e superficial? Você não está diante de mim, você está diante da palavra de Deus que funciona como espelho para mostrar a sua condição. Faça essa análise porque o Senhor, o seu Espírito está dando a você e a mim a oportunidade, a mim de novo, de fazer a análise pessoal do seu próprio coração. Se esse é o caso, Senhor, eu reconheço que a minha fé é fraca e superficial, que muitas vezes eu sou movida dentro do contexto que eu me aproximo do Senhor, da Tua igreja, porque eu tenho interesses, porque eu tenho coisas que eu quero que o Senhor me permita vivenciar. Peça ao Senhor para que o Senhor lhe dê uma fé genuína, profunda, uma fé madura, uma fé que é produzida pela palavra e que o seu único e maior interesse seja os mistérios do reino dos céus, os mistérios do reino de Deus. Admita diante de Jesus: Senhor, eu preciso que o Senhor me ensine. Como os discípulos perguntaram, eles não foram toscos, não. Senhor, o que significa essa parábola? Nós queremos saber. Faça isso. Chegue diante do Senhor e peça: Senhor, abra o meu entendimento, porque eu quero que a Tua palavra enraize no meu coração. Eu não quero só admirar aqueles irmãos, aquelas irmãs que eu vejo que a Tua palavra está enraizada no coração. Eu quero isso para a minha vida. Eu quero experimentar isso na minha vida. Faça isso. Peça ao Senhor para que Ele te ensine os segredos do reino de Deus, os segredos do Evangelho. Mas talvez seja o seu caso de você simpatizar com o Evangelho, de você ter muitos anos, inclusive, de contato com o Evangelho, quer seja um simpatizante do Evangelho ou até mesmo um membro da igreja, desta ou de outra igreja. Mas, apesar da sua simpatia pelo Evangelho, talvez seja o caso do seu coração estar nas coisas do mundo. Talvez seja o caso de você não conseguir servir a Cristo de maneira integral e isso, inclusive, trazer vergonha ao seu coração. Porque sim, você vem para a igreja, você cultua a Deus, você faz parte desse ambiente, mas quando você sai por aquelas portas de vidro, quando você passa por aquela linda grade lá de fora, você parece que se esquece. Por quê? Porque o seu coração é encantado com as coisas dessa vida. Você ama o Senhor e ama também outros deuses, às vezes até a riqueza. Talvez seja esse o seu caso. Talvez seja esse o motivo, talvez. O porquê você não consegue ter plena satisfação em Cristo. Que você não consiga, que não te seja suficiente a alegria da salvação. E aí você viva desanimado ou desanimada, porque o seu coração ele é dobre. O seu coração ele oscila entre as coisas de Deus e as coisas da carne, do mundo. Será que é este o teu caso? Eu não sei. Reflita diante do seu Deus. E se for esse o seu caso, clame a Jesus e diga: Senhor, limpe o meu coração, tire as raízes dessas ervas daninhas do pecado, que rivalizam com o Senhor e com as coisas do teu reino no meu coração. Tire os desejos pecaminosos que me assediam. Sim, Senhor, eu reconheço que tem coisas que eu sei que são pecado, mas eu me enamoro por elas. Arranque isso do meu coração, Senhor. Eu quero que o meu coração seja limpo, que ele não tenha ervas daninhas, nem raízes ocultas. Eu quero que apenas a Tua palavra floresça no meu coração. Faça isso.
e o Senhor há de ser gracioso para com você, mas não podemos ir embora sem pensar juntos, que talvez seja o seu caso, do seu coração ser a terra boa. E a primeira e grande característica dessa boa terra é você se reconhecer como pecador, como eu. Busco me reconhecer como pecador. Talvez seja esse o seu caso, e por isso você esteja aqui hoje. Pastor, eu estou aqui hoje, em primeiro lugar, porque eu sou pecador. Eu vim adorar a Deus, mas eu sou pecador, eu sou pecadora. Talvez seja o caso de você estar aqui porque você entendeu que apenas Cristo tem as palavras de vida eterna, e é por isso que você está aqui hoje ouvindo o seu Evangelho. Talvez seja o seu caso de que, por conta disso que eu acabei de dizer, você o reconheceu como seu Salvador pessoal, único, suficiente. E você não só o reconheceu um momento da sua vida histórica, mas você continua lutando para fazer a vontade do seu Senhor. E aí, se esse é o seu caso, o Evangelho floresceu no seu coração. Você entendeu os mistérios ocultos do reino de Deus, os mistérios ocultos do Evangelho. Bem-aventurado é você, meu irmão e minha irmã, se este é o seu caso. Agora, pregue o Evangelho. Agora, semeie o Evangelho. Seja um agente de carregar o saquetelzinho, o saquinho com sementes, a semente da palavra de Deus, e lance. Procure continuar recebendo essa semente no seu coração, para que ela continue frutificando no seu coração com perseverança, mas também não se esqueça de que você foi feito, se este é o seu caso, se a semente do Evangelho caiu em seu coração e produziu frutos, você também foi chamado para semear, para ser um semeador. Na verdade, rogue a Deus, diz o Senhor, rogue ao Pai, para que Ele envie semeadores, para que Ele envie trabalhadores, porque a seara é grande, porém poucos são os trabalhadores. Você não sabe que tipo de terreno você vai encontrar, a semente que você vai lançar, vai encontrar. Você não precisa saber. Eu estou aqui hoje como semeador da palavra de Deus, e aqui existem vários terrenos diante de mim, os quais eu não conheço nenhum e nem posso enxergar nenhum. Entretanto, essa não é a minha preocupação. A minha preocupação é semear a semente do Evangelho. É continuar aquilo que o meu Senhor e meu Salvador começou. Isso também é seu dever, cristão, cristã. Nosso trabalho é semear a palavra de Deus. Semeie a palavra do seu Deus. Vamos orar. Vamos nos colocar diante do Senhor em oração. Senhor Deus, nosso Deus e Pai, nós te damos graças pela Tua palavra, pela palavra do Teu Evangelho. Agradecemos ao Senhor, porque um dia éramos terrenos não preparados, rochosos, éramos toda a terra batida, coração duro, mas o Senhor se apiedou das nossas vidas, dos nossos corações, limpou, tirou as ervas daninhas, arou a terra, lançou a semente e a regou com o Teu Espírito, com as águas do Teu Espírito. A semente caiu em boa terra, frutificou e por isso estamos aqui. Obrigado, Senhor. Pedimos ao Senhor perdão pelos nossos pecados. Pedimos ao Senhor que tenha misericórdia quando os nossos corações se revelam corações duros, corações superficiais ou ainda corações divididos entre as coisas do Teu reino e as coisas do Egito. Tem misericórdia de nós. Ajuda-nos, Senhor, para que o nosso coração persevere, frutificando, como um coração de terra boa, um coração onde a Tua palavra, onde a semente da Tua palavra caia, germine e cresça forte e frutifique para a Tua glória e para o bem da Tua criação. Ó Deus, e aqueles que aqui estão em nosso meio, que se enquadram nesses 3 tipos de terreno, que apesar de ouvirem a Tua palavra, logo quando saem, esquecem, são roubados, que ao ouvirem a Tua palavra não conseguem experimentar do doce fruto da salvação, porque o seu coração, ele tem pedras ocultas, ou então, Senhor, porque o seu coração é um terreno cheio de raízes, de ervas daninhas, seu coração é sufocado
reconhecem na mensagem do Evangelho, de fato, a mensagem de salvação, a mensagem digna de aceitação, mas não conseguem, Senhor, abrir mão das coisas dessa vida, não conseguem se render integralmente aos Teus pés. Ó Deus, tem misericórdia desses corações e, ó Deus, traz salvação. Faz aquilo que nós homens não podemos fazer. Aplique, Senhor, a Tua palavra aos nossos corações e continue falando conosco. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.